Salve, salve galerinha, meu muito boa noite, estamos de volta. Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Hoje é 35 anos da morte do rei do Baião, rapaz. Meu amigo velho Lua, famoso Luiz Gonzaga, rapaz. É o grande artista pernambucano da cidade ali do Exu, que eu acho que foi a figura que conseguiu fazer a melhor interpretação do que é ser nordestino. As dores, o sofrimento, a seca, as brincadeiras, a vontade de viver, pegando um pouquinho lá do Euclides da Cunha, o sertanejo antes de tudo um forte, e o Luiz Gonzaga conseguiu traduzir e transferir essa veracidade para suas letras de música, para o forró, que levou o Cangaço, levou o Padre Inciso, levou o Antônio Conselheiro, levou o Vaqueiro, levou o Boi, levou o Jumento. O Jumento é nosso irmão. Mão, 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 mão. E levou a cultura nordestina para o mundo todo, né? É um grande expoente da cultura nacional. Nordestinidade na veia, meu amigo velho Luiz Gonzaga. Saudoso o rei do Baião, o velho Lua, Luiz Gonzaga do Nascimento. Nasceu num dia de São Luís. Vamos começar, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para nossa temática da Revolução Mexicana, né? Eu parei nessa questãozinha aqui. A leitura do texto nos permite concluir. Aí você tem um texto aí acima. Tem um textozinho aí. E eu vou querer, pedir, implorar, desejar, almejar que os nossos alunos mandem a resposta. Ei, brother, per favore em italiano, deixa um minutinho na tela para ver se a galerinha manda para nós a resposta, por favor. Aos vivos e a cores. Aos vivos, galerinha. Eu vou iniciar com a letra E de helicóptero. A Revolução Mexicana, apesar da aparência anti-imperialista, teve total apoio do governo dos Estados Unidos? Não. Com certeza absolutíssima que não, viu? Nem tinha aparência anti-imperialista, porque o era contra a ingerência dos Estados Unidos, e não teve apoio do Zé Uá. A ditadura implementada após a Revolução Mexicana? Não. Foi responsável pela efetiva reforma agrária. Uma ditadura fazer uma reforma agrária é difícil, né? Pancho Villa e Emiliano Zapata, líderes do movimento camponês da Revolução Mexicana, foram os responsáveis pela derrubada da ditadura de Porfírio Dias. A Revolução Mexicana, apesar de promover a derrubada da ditadura de Madero, de Porfírio Dias, apresentou um caráter essencialmente burguês. Falso. O movimento popular que derrubou a ditadura no México teve como uma de suas manifestações as pressões dos camponeses com o sonho de fazer uma reforma agrária, letrado e aprovado na questão última aí sobre a Revolução Mexicana, meus pimpolhos. Para a gente dar início à Revolution Bolchevique, os comunas vão tomar o poder. E aí vai nascer
o grande terror do capitalismo dos Estados Unidos ao longo do século XX, que foi a União Soviética. Ah, papai! Primeiro plano você tem José Stalinini, José Stalinini, Vladimir Lenine. Ah, tio, tem um cantor no Brasil chamado Lenine. É, meu amigo Lenin. E Mikhail Kalinine. Tá aí, são 3 dos integrantes do chamado Partido Bolchevique. A Revolution Bolchevique, a Revolução Russa de outubro de 17. É a temática da aula de hoje. Todo o poder aos soviets. Todo o poder aos soviets. Quem governava a Rússia era esse cara gostoso que eu estou colocando aí à sua frente. Esse lindo, essa delícia do meu amigo Nicolau II. Era uma família que estava no poder na Rússia há 300 anos. Ai, a família do titio Nicolau II, os Romanov, o nome dos caras, Romanov. Tio, isso não é nome de vodka, não. É nome da família imperial russa. Nicolas II, o Tsar. Tsar quer dizer César, imperador. E a Rússia era um estado absolutista, semi-feudal, apesar de ter se abolido a servidão, o pai do Nicolau II, mas era um país atrasado, agrário, onde a maioria das terras era controlado pela nobreza, os boiardos, os camponeses mega explorados pelos nobres, com o aval da Igreja Ortodoxa. Professor, está parecendo o México. Com o aval da Igreja Ortodoxa, e teve uma industrialização tardia, também com capital alienígena, alemão, francês e inglês. Ah, está parecendo o cenário de El México. Com mais um aditivo, não haviam liberdades individuais. Liberdade do direito de ir e vir, de liberdade de expressão, de votar. Não havia liberdade religiosa. Havia uma imposição da Igreja Ortodoxa e era o mar maior dos países europeus. Tio, tá errado, mar maior, tá não, o que eu quero é desse jeito. Era o maior dos países europeus e o mais, dos mais atrasados. Tá aí o domínio do meu amigo Nicolas II. Como é o nome da família dele? A dinastia Romanov. Não é nome de vodka, é nome de família imperial, dos czares. Velho, dos czares. Olha a situação dos russos, mega explorados, a maioria da população. Essa segunda imagem mostra o imperador, o papa, e os nobres explorando os trabalhadores. E surgiu uma oposição ao czar. Quem decorar esse nome bem aqui vai receber um fatality, porque não é preciso. Mas um grupo de intelectuais criou o Partido Operário Social Democrata Russo. Só que o partido se dividiu em uma pequena parte, uma minoria, os mencheviques, e uma maioria, os bolcheviques. Os bolcheviques, liderados pelo Lenin, diziam: vamos fazer a revolução é agora, já, nesse instante. Mas os mencheviques, sob a liderança de Martov, diziam: não, brother, vamos esperar um pouquinho, esperar o país se modernizar, se industrializar, só depois vamos fazer a revolução. Beleza, mencheviques e bolcheviques. Em 1905, teve o famoso ensaio geral. Na realidade, a Rússia é um país gigantesco e achava que sozinha poderia destruir o pequenino Japão. Eles estavam disputando uns territórios
E a Rússia vai levar um ataque do Japão. E enquanto levava ataque, crise de abastecimento, inflação, camponeses, trabalhadores, operários, soldados. Teve uma manifestação em Moscou e o czar reprimiu violentamente e mais de 300 pessoas foram mortas pelos soldados. Era um domingo frio, gelado, de neve, o famoso Domingo Sangrento. Só que isso foi acender a revolta dos camponeses e dos operários contra um governo considerado autoritário que oprimia o povo. Ih, rapaz! Inclusive, o principal navio de guerra da Rússia, o grande navio, o grande encouraçado Potemkin, os marujos se revoltaram contra os oficiais. Os marinheiros pegaram em armas contra os homens poderosos que lhe mandavam. Ih, rapaz! Mas, no geral, vai haver uma grande repressão do czar, do imperador. Mesmo assim, ele convocou uma Duma, uma espécie de parlamento. Então, nós tivemos eleição na Rússia para eleger os deputados, nobres, membros da igreja e burgueses. Nada do povo. Mas do povo surgiram os sovietes, conselhos de trabalhadores operários, trabalhadores camponeses, trabalhadores militares, soldados, os sovietes. Então tá aí dois elementos importantes. Chama ensaio geral, porque os trabalhadores não conseguiram chegar ao poder, derrubar o czar, fazer a reforma agrária e conquistar direitos. E aí você está vendo nascendo os sovietes. Você está vendo nascendo os sovietes. De boa? Beleza, beleza, beleza. Tá aí o famoso ensaio geral com o Domingo Sangrento, olha aí. Os cossacos foram autorizados a disparar contra os populares e mais de 300 populares acabaram perecendo, morrendo. De boa? Chama ensaio geral, mas não ocorre a queda do czar, apenas uma tentativa de limitar o poder dele. Como você vê nessa imagem, o imperador está aí, olha, o czar. O czar estabeleceu que a Rússia seria uma monarquia com um parlamento, mas os direitos não foram ampliados, nem a participação política. Continua havendo censura, repressão e privilégio dos poderosos. Tio, foi uma ameaçola, né? Foi uma ameaçola essa tentativa de 1905. Foi. Aí, beleza, esfriou o negócio e a Rússia entrou na guerra. Fatality. Tchum, 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 tchum. E a Rússia entrou na guerra ao lado da Inglaterra e de lá François. E a Rússia vai enfrentar a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Belezinha? Rapaz, os alemães vão dar um ataque nos russos. Vão dar um ataque nos russos. Não é futebol, não. Vão dar um ataque nos russos. Um 7-1 nos russos. Olha aí, ó. Participação da Rússia na Primeira Guerra. É um exército gigantesco com táticas antigas. Faltava para os russos o básico para você ir para uma guerra no frio, né? Faltava na Rússia o basicão para poder você enfrentar o inimigo, viu? Resultado, na Primeira Guerra, o maior número de baixa, mortos e feridos foram russos.
Durante a guerra, aí lembrar que a primeira guerra foi de 1914 até 1918. Foram. Durante a guerra, evidentemente, olha, novamente desabastecimento. Toda vez que você tem uma crise econômica, ela provoca uma crise social. E toda vez cria-se um culpado, o chefe da nação. E o czar passou a ser visto como responsável pelos problemas que o povo russo estava sofrendo. Fome, morte, frio, não tinha gás, peleja, meu parente, peleja. Havia um, vamos dizer, místico influente que era o Rasputin. Ele passou a ter uma influência muito grande dentro da família imperial, principalmente junto à imperatriz. De boa, ele tinha um filho, o imperador tinha um filho com a doença que na época não havia uma cura, mas o Rasputin, com o dia, não se sabe, mas ele conseguia minimizar as crises do menino. E aí passou a haver uma pressão muito grande para que a Rússia saísse da guerra, diminuir o sofrimento do imperador. E isso vai fazer com que o czar Nicolau II abdique ao trono. Deixe o trono no piauiês. Deixe o trono no piauiês. Aí é o Rasputin, esse cara aí, olha. Esse cara aí era poderoso, místico, monge, era curandeiro, era tudo misturado. As manifestações ocorridas em fevereiro de 17, lembre que a guerra só acaba em 18, fizeram com que o imperador mandasse as tropas reprimir o povo. Tio, foi igualzinho o Domingo Sangrento, igualzinho. Só que com um novo cenário, os soldados sofriam com a guerra. E as tropas do czar, ao invés de reprimir o povo, se aliaram ao povo. Sem o apoio das tropas, sem apoio das massas, o povão indignado, o imperador disse, não, eu vou sair do trono. Abdicou ao trono em favor do irmão. E o irmão dele disse, eu também não quero não. Então não havia mais rei. Se não havia mais rei, a Rússia passa a ser uma república. Tem que lembrar disso? Tem. Que daqui a pouco você vai ver União das Repúblicas. Opa! A Rússia vai ser uma república. Uma república liderada pelos mencheviques. Aquele grupo do Martov que achava que a Rússia tinha que primeiro se modernizar para só depois o país fazer uma revolução efetiva, galerinha. Belezinha? Aí eu coloquei assim, ó. Quem liderou o governo dos mencheviques foi um advogado chamado Alexander Kerensky. E representando os interesses econômicos da burguesia, eles decidiram manter a Rússia na guerra. Ora, velho, se o povo estava reclamando, indignado, insatisfeito, se os soldados não reprimiram o povo que estava insatisfeito, porque também sofriam com a guerra, por que é que o cara manteve o país na guerra? Por causa de outros interesses. A guerra pode ser sofrimento para uns, mas a guerra representa lucro para outros. Mas enquanto isso, olha, frio, desabastecimento, fome, morte, novas manifestações populares. Aí, o meu amigo Lenin, que estava no exílio, voltou com as famosas teses de Abril. Todo o poder aos sovietes, aos conselhos, aos trabalhadores, aos soldados, aos camponeses. E os sovietes vão se unir a essa liderança do partido bolchevique para derrubar o Alexander Kerensky. E foi. Só que já foi em outubro, que você vai chamar de Revolução de Outubro. De boa? Faça o print dessa parte aí, galerinha, per favore, em italiano.
please. Ok, galerinha. Ok. Ok, meus pimpolhos. De boa. Belezinha. Vamos pra frente, povo? Vamos pra frente? Vamos pra frente, ó. Tá aí, manifestação popular. Só que os soldados não reprimiram. Foi em fevereiro, o czar caiu. Belezinha? O imperador caiu. Vai ser enviado para um exílio. O imperador e a família imperial vão ser mandados para a Sibéria, um exílio dentro do próprio país. O Lenin voltou com o discurso todo o poder aos sovietes, paz, pão e terra, sair da guerra, distribuir pão ao povo que passava fome, fazer uma reforma agrária, apoio dos militares, dos operários, dos camponeses. Olha a estratégia aí, ó. Apoio dos militares, dos operários e dos camponeses. Esse cara aí, ó, Vladimir Lenin, o Ilit Ulyanov Lenin. Todo o poder aos sovietes e as teses de abril: paz, pão e terra. Paz, sair da guerra, fazer um acordo em separado com a Rússia ou com a Alemanha. Pão, distribuir víveres para o povo que passava fome. E terra, realizar uma reforma agrária. Olha a reforma agrária aí de novo. Olha a reforma agrária. É a chamada Revolução de Outubro, olha. Os bolcheviques vão tomar o poder, comandados por Lenin, mas liderando os sovietes. Fizeram um acordo em separado com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk. A Alemanha aceitou a Rússia sair da guerra. Iniciou uma reforma agrária, principalmente das terras da nobreza e da igreja ortodoxa, distribuindo-as aos camponeses. As empresas estrangeiras foram nacionalizadas, então você já deve estar pensando da ira da burguesia em outros países, e os sovietes passaram a controlar parte das indústrias. Radicalizando o movimento, ocorreu a execução da família dos Romanov, lá na Sibéria, e evidentemente vai haver uma reação a isso tudo. A burguesia, os czaristas, os contra-revolucionários vão enfrentar o exército vermelho, que era o exército, na realidade, dos bolcheviques, liderado por Leon Trotsky, contra o chamado Exército Branco. O Exército Branco era contra a Revolução e tem esse apoio lá de fora, olha. Tem esse apoio lá de fora. Fatality! Então a Rússia saiu de uma guerra contra a Alemanha e agora a Rússia mergulha numa guerra interna, que é uma guerra civil. Haja visto que é russo versus russo, que é pior ainda. Rasga conflito interno, rapaz. Isso foi de outubro de 17 até meados do ano de 21. Peleja. Olha aí a Revolução de Outubro. Esse aqui é o Lenin. Esse é meu amigo Leon Trotsky. São dois chefes da Revolução Russa. Belezinha? Olha aí a Guerra Civil, galerinha. A Guerra Civil, olha.
O exército vermelho, que eu botei de vermelho aí, ó, é o Leon Trotsky liderando camponeses, sovietes e bolcheviques contra o exército branco. O branco são os seguidores do czar, os mencheviques ligados à burguesia, membros da igreja ortodoxa, o latifundiário e ajuda lá de fora. Ah, fatality! Fatality, galerinha. É choque aí. Durante essa guerra interna, o que foi que o Lenin disse? Brother, como nós estamos no esforço de guerra, tudo que produzir nós vamos confiscar. Tudo que produzir o governo vai confiscar. O Estado vai controlar tudo. Não vai haver mais o mercado de disputa, de concorrência, de moeda, nada disso. O Estado vai confiscar tudo. Meu amigo, quem é que tinha estímulo de produzir? O país em guerra. Tudo que você produziu, o governo tomava. Ah, meu amigo, a economia ruiu. Foi pior ainda do que o período pré-revolução. Inflação, fome, miséria. Enquanto isso, os vermelhos do exército do meu amigo Trotsky venceram os contra-revolucionários. E os países lá de fora disseram: vamos deixar a Rússia isolada. Tu é doido de a gente manter esses cabas tendo contato com nós? Tá louco, cara? É uma ameaça, pode contaminar nós. Contaminar com quem? O perigo vermelho dos comunas. Então, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França isolaram-se, fizeram uma espécie de cordão sanitário com a Rússia. E foi sim. Beleza? Vou passar o slide, pô, vou passar o slide. Tá aqui o Lenin varrendo do mundo os membros da igreja, o czar, a burguesia, os místicos, os trabalhadores operários se unindo aos trabalhadores camponeses. Eu vou botar o símbolo dos trabalhadores operários, símbolo do trabalhador dos camponeses. Ah, tio, a foice e o martelo remete a isso. É vero, é vero. A foice e o martelo remete à Revolução Russa, à união de trabalhadores operários e trabalhadores camponeses. Aí lembrar que naquela questãozinha da Revolução Mexicana, o cara colocou isso daí para poder levar o aluno ao erro, né? Ao erro. Tá aí os trabalhadores arando a terra sob os escombros dos que eram contrários. Veja que o trabalhador veste uma veste vermelha. A segunda imagem mostra um trabalhador vestido também de vermelho, destruindo o mal nesse quadro aí, considerado a época, né? De boa. Mais imagens, vou passar mais um pouquinho. Plano para recuperar a economia, nova política econômica do meu amigo Lenin. Plano para recuperar a União, a Rússia, a NEP, um passo atrás, 2 passos à frente. De novo, NEP, um passo atrás, 2 passos à frente. A ideia era recuperar a economia do país. Então, para isso, Lenin, comandante-mor da Rússia, disse: ei, brother, nós vamos permitir que volte um pouquinho as relações de mercado. Circular dinheiro, concorrência, o trabalhador não vai ter mais os seus bens confiscados. De boa? Nós vamos dar um passo atrás ao capitalismo e depois 2 passos à frente. Então, com essa certa concorrência, aos pouquinhos se recuperou a economia da Rússia. E no ano de 22 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você não está vendo a Ucrânia, a Rússia em guerra com a Ucrânia? A Ucrânia se transformou em uma das repúblicas da União Soviética. De boa, na lagoa, galerinha. Faça aí o print nesse slide, per favor, em italiano, galerinha. Deixa 1 minuto a tela aí, brother.
oi, oi, oi. Ao vivo. Alô, galerinha de Uau Ferraz e de Floresta do Piauí. A gente tem Flores do Piauí, tem Floresta do Piauí. Flores é pertinho de Itaueiras e Floresta é pertinho de Santo Inácio do Piauí e de Uau Ferraz. Deixa eu passar a imagem para mostrar para você, meu amigo Lênin. O Lênin morreu, viu? Quando o Lênin morreu, em 24, passou a haver uma disputa entre aquele que seria o comandante da União Soviética. E foi, velho. E tinham dois ninjas aí, olha, disputando o comando da União Soviética. O José Stalinini, Joseph Stalin, Joseph Kleiner, Joseph Stalin, esse cara aqui, e o meu amigo Trotsky, aquele que havia liderado o Exército Vermelho. Mas, na realidade, quem vai vencer essa brincadeira bem aí, vai ser o meu amigo Stalin. E vai implantar uma mega ditadura na União Soviética, de boa? Que você chama de stalinismo. Praticamente 3 décadas de liderança do Stalin na União Soviética, transformando a União Soviética numa potência. E substituiu a ditadura da classe proletária, transformando a Rússia numa ditadura totalitária. Tudo pelo Estado, nada fora, nada contra, nada acima do Estado. Vai eliminar os opositores, como o Trotsky, vai prender, torturar, matar. Virgem Nossa Senhora, é um ditador, tio. Centralizou o poder e engessou o Estado, transformando uma verdadeira burocracia. Tudo era controlado, 1984. Tudo era censurado. Educação, comunicação. E transformou-se o meu amigo Stalin num guia, num líder, patrono e protetor da mãe Rússia. Notadamente, a partir do Stalin, acabava a NEP e começava a ver ali os planos de governo, os planos econômicos, com metas para serem atingidas de 5 em 5 anos. Daí o nome? Planos quinquenais. Planos quinquenais. De boa? No início, o mais importante, ferro, aço, energia, petróleo, manganês, e a Rússia foi transformada numa potência. Quem lembra? Em 1929 teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O epicentro, os Estados Unidos. Todo o mundo capitalista foi atingido pela crise de 29. Haja vista, claro, que o mundo capitalista era intimamente interligado ao norte-americano, como o Brasil, por exemplo, que era grande vendedor de café para os Estados Unidos. Só que a União Soviética não foi atingida. Lembra? Os países do Ocidente isolaram-se, deixaram, excluíram a União Soviética. Então ela não foi atingida, até porque o governo era o principal empresário da União Soviética. De boa? Deixa um minutinho aí na tela para a galerinha fazer o print, per favore, em italiano.
Ok, ok. De boa, galerinha, de boa. Aí tá, o meu amigo Stalin transformou a Rússia numa mega potência e, claro, daqui a pouco vai se transformar no maior opositor dos Estados Unidos. Quem transformou a Rússia, a União Soviética, numa potência foi esse cara aí, ó. É o Stalin. Ele queria ser uma espécie de popstar, mais ou menos, né? Super popstar. De boa? Transformou a Rússia, se transformou no ícone do país, adorado pelo povo, reverenciado, e quem não olhasse para ele, vendo ele como um guia, só lembranças, só lembrança. É o Cabo Yatorami seco, viu? O Cabo Yatorami seco. Vamos lá, para fechar nossa temática aí de Revolução Russa. O czar Alexander II, pai do Nicolau II, viu? Executou uma medida que alterava a situação social vivida há séculos pela maior parte da população russa, principalmente os camponeses. Qual foi essa medida? Qual foi essa medida? Pergunta. Tempo na tela, por favor, em italiano, para ver se a galerinha... Dá tempo ainda pesquisar para mandar a resposta, viu, galerinha? Dá tempo pesquisar direitinho, de boa? Na Lagoinha. Perfeito. Vamos lá, galerinha. É, é a mesma família, viu? É a família dos Romanov. Quem intensificou a industrialização do país não foi Alexander II, foi o Nicolau. Quem criou a Duma foi o Nicolau. Não havia liberdade partidária na Rússia. Na realidade, se você for perceber, nem durante a União Soviética e nem na atualidade, você tem essa liberdade partidária na Rússia. A Rússia continua sendo uma espécie de ditadura. Não ocorreu a distribuição das terras da Igreja Ortodoxa, foi lá no Lênin. Durante o governo do Alexander, aboliu-se a servidão, que vinha desde a Idade Média. Repetindo, que vinha desde a Idade Média. Era secular. É uma estrutura sócio marcada pela grande exclusão dos camponeses e exploração dos servos pelos nobres. Perfeito? Em 15, enquanto a dinastia Romanov comemorava o seu tricentenário, a Rússia vivia um desastre militar. Com os combates da Primeira Guerra, os alemães conquistaram boa parte do território russo. Mais de 1,5 milhão de soldados foram mortos. No início de 17, a Rússia estava aniquilada militarmente e desorganizada economicamente. Ocorria desabastecimento, escassez e distúrbios populares. Em fevereiro e março, irrompeu a revolução contra o czar Nicolau II. A burguesia russa rapidamente instalou um governo provisório e uma Duma, sob a liderança, o governo provisório de Alexander Kerensky.
deflagrada a Revolução Russa, em fevereiro e março de 17, o governo provisório. Tan, tan, tan. O governo provisório? Tan, tan, tan. Galerinha. Dá tempo de nós botar um minutinho para ver se a galera manda resposta? Essa é difícil, viu, velho? É capciosa. Deixa um minutinho a tela ligeirinho. Ok, galerinha. Eu vou para a alternativa correta, direta, viu? De forma direta. O governo decidiu manter a Rússia na guerra, o que vai desgastar mais ainda o novo governo. Foi o Alexander Kerensky que decidiu manter a Rússia na guerra, à medida que valia aos interesses da burguesia, de parte dos interesses empresariais, mas era contra o interesse do povo, dos camponeses que sofriam, dos operários que passavam fome e desabastecimento e dos soldados, que, como você viu no texto, pereciam na guerra, já vista que o exército russo era muito mal preparado. Muito mal preparado. Então, ele era extremamente despreparado. De boa, tô terminando essa temática, ia faltar mais umas coisinhas, mas eu acho que tá bom. É uma temática de revisation de uma das temáticas que nós tivemos no primeiro semestre. Estamos revendo na aula de hoje. Deixando um cheirinho na caixa do oi. Um grande abraço, até a próxima semana e tchau!